E aí a gente passa então para a parte de crescimento e de reprodução. Então, nós vamos pensar então em crescer num ambiente frio, que pode ser mais ou menos estável, né? A gente já viu, e ambiente que tem deficiência de alimento. Então, as primeiras estimativas de crescimento datam da década de 50, 1950 e 1960, e foi feita com esse bivalve aqui, que é a Cnidaria calistiformis. Essa Cnidaria é um molusco bivalve, parece uma tridacna, uma ostra, parente da ostra, né? E ela atinge tamanhos muito grandes, né? 30, 40, 50 centímetros de largura. E ela pode viver até 100 anos, então alta longevidade. E a maturação sexual, a primeira maturação sexual acontece após 50 anos. Então vocês vejam que a escala metabólica dos animais de fundo ela é muito diferente daquilo que vocês conhecem para os animais de superfície, né? de zonas mais rasas. E existe também, pegaram esses estudos feitos com esse animal de mar profundo e levaram para espécies semelhantes feitas em águas rasas de moluscos e equinodermos. Então, outros moluscos, outros grupos aparentados à Cnidaria e equinodermes, que são animais que são muito abundantes em zonas profundas, foram estudar como é que acontecia com esses parentes desses de água profunda quando eles estavam em águas rasas. Então, eles viram que que essas espécies têm um crescimento muito rápido. Em poucos anos elas já são adultas e elas podem crescer às vezes em 1, 2 anos já serem sexualmente maduras, se reproduzindo, o que contrasta com a parente de água profunda, né? Então, essas espécies, existem também outras espécies que são opostas a esse crescimento da Cnidaria, que é muito lento, que, como a xilófaga, por exemplo, que é outro bivalve, que tem um crescimento muito rápido. Por quê? Porque esse animal é um animal oportunista. Então ele cai naquela categoria que para ele estar vivendo naquele ambiente mutável, e aí é um ambiente que vai ter perturbação, ele vai ter que ter alimento disponível naquele determinado momento que surgiu a perturbação. Então ele vai crescer rapidamente e vai, então, atingir a reprodução em poucos meses. Então, o que acontece? O padrão geral é de crescimento lento, de maturação sexual depois de muitos anos. Mas, para as espécies que são oportunistas, elas mudam esse padrão para um padrão oportunista, que é o mesmo encontrado em espécies de águas rasas, né? Então, é a plasticidade do organismo. Bom, a reprodução, então, o crescimento, né? A reprodução estava, né? O começo dos estudos e até há pouco tempo atrás, estava ligado aos conceitos de constância ambiental. Então, o ambiente de mar profundo é constante, muda pouco, né? Aquela história toda que eu tenho falado para vocês e tenho mostrado para vocês. Mas, com isso, as ideias que surgiam, então, com respeito a esse ambiente constante, era que os organismos tinham desenvolvimento contínuo porque as águas eram frias. Então, se as águas eram frias, constantes, o ambiente não mudava, que é o que se pensava em 1920, então essas espécies tinham desenvolvimento contínuo. Elas continuavam se desenvolvendo o tempo todo, cresciam muito, podiam viver muito tempo. Aí veio outras ideias do Thorson, que estudou desenvolvimento larval, né? E larvas, como é que elas se fixam, como é que elas recrutam, na década de 1950, e ele mostrou que grande parte dos organismos tinham reprodução direta, sem larva, né? Com isso, no mar profundo, os indivíduos que iam nascer teriam uma maior proteção do que se eles fossem deixados num ambiente que não sabe para onde vai levar a corrente, não sabe se tem alimento para essas larvas. Então, essas eram as ideias até a época. Quando começou a década de 80, foi muito importante a descoberta dos fluxos sazonais no mar profundo, que são aqueles fluxos que eu falei para vocês, da camada nefeloide, os fluxos de matéria orgânica de produção superficial de ressurgência, por exemplo, que vai parar na profundidade,
Então, com isso, foi visto que o carbono, que é a matéria orgânica, ela vem da superfície e pode permitir a existência de larvas planctotróficas naquelas áreas que tem corrente junto naquelas áreas de fluxo de oxigênio de carbono nas águas de fundo, né, no sedimento de fundo, em que esse fluxo é mais intenso. Então, aí, havendo corrente nas camadas nefeloides, seriam áreas ideais de dispersão das espécies. Então, as espécies podiam ter larvas plantônicas. E foi visto que existem larvas plantônicas em muitos moluscos, né, muitos equinodermes, enquanto em outros moluscos, em outros equinodermes, também existiam larvas lecitotróficas, ou seja, as larvas com curto espaço de tempo no plâncton, porque elas tinham a sua própria reserva. Então, na realidade, a gente tem todas as coisas. Os mesmos tipos reprodutivos que a gente encontra em águas mais superficiais, a gente vai encontrar nas águas de profundidade. Porque existem os fluxos sazonais de alimento e essa circulação que até então era desconhecida junto do fundo, né? Embora o tipo mais comum de reprodução, né, parece ser o modo de reprodução contínuo. Então, o indivíduo se reproduz ao longo de todo o tempo. Ele está sempre pronto a se reproduzir. Bom, então a gente vai falar um pouquinho continuar falando sobre a reprodução. Então, a reprodução virou um assunto de muito estudo porque aparentemente ela é um problema para os animais de fundo, porque já que o recurso é esparso e esses animais estão muito espalhados, a área é muito grande, como fazer para que o macho se encontre com a fêmea numa área tão vasta e possa ocorrer a reprodução? Então, esse era o grande problema que os cientistas enfrentavam para estudar. E aí, então, o que foi visto é que existe adaptações específicas para a reprodução. Uma delas é quanto à sincronia na gametogênese e na liberação de gametas, ou seja, algumas espécies adotaram a adaptação de sincronizar a sua maturação sexual numa mesma época, toda a população entra em reprodução, os gametas então se tornam maduros e aí a chance do macho encontrar com a fêmea fica maior, porque todos estão na mesma fase reprodutiva. Então todos liberam o gameta também na mesma época, o que faz com que a possibilidade do encontro dos sexos e da fecundação se torne mais assegurada. Então é uma adaptação no sentido de promover, de assegurar o encontro dos sexos e a reprodução. O outro são adaptações no sentido de permitir, de facilitar que os animais se encontrem nesse espaço tão gigantesco, nessa área tão grande, né? Então, aí, na realidade, as espécies têm fecundação externa, né? A taxa de fertilização está diretamente proporcional à concentração dos espermatozoides na água, da liberação desses espermatozoides na água. Então, se todas têm uma taxa de reprodução na mesma época, que é a sincronia, outras têm fecundação externa. Elas produzem um grande número de gametas que lançam externamente. E aí fica com uma grande quantidade de espermatozoides na água. Qual que tem que ser a adaptação que os animais têm que desenvolver para que isso seja vantajoso? Os indivíduos têm que ficar próximos. Então, se tiver uma forma de que os animais se aproximem na época que todo esse gameta está na água, para assegurar a reprodução, então eles serão bem-sucedidos. Então isso acontece através da ocorrência de pareamento dos indivíduos dentro da espécie, se formam casais, 2 a 2. Pode ser 2 machos? Pode, mas pode ser um macho e uma fêmea também. Então os animais começam a andar em pares, né? Outra técnica, outra adaptação é que eles começam a se agregar, a andar juntos, a andar próximos uns dos outros. Então aí o que vai fazer com que eles saibam isso? Já que o ambiente é escuro, os animais não têm visão, né? Não precisa de visão, não tem luz. Então qual que é o sentido que é muito desenvolvido nos animais de fundo? É a sensibilidade, é a quimiorrecepção. São os receptores táteis que eles
tateiam o fundo, tateiam o entorno, né? Então, cílios, cerdas, tentáculos e papilas sensoriais no corpo e também as cerdas para poder captar o estímulo químico do indivíduo do lado. Então, com isso, eles conseguem se manter em grupos que se deslocam naquele ambiente tão grande, tão vasto, mas se deslocam mais ou menos juntos. Então, quando acontece a hora da fecundação, já que todos se reproduzem no mesmo momento e liberam os seus gametas na água, como eles estão próximos, a possibilidade, a chance de encontrar um gameta feminino, encontrar o masculino é muito alta. Então, a reprodução fica assegurada, né? Esse tipo de pareamento, de formação de agregado, foi visto e foi filmado. Vocês podem entrar na internet, vocês vão ver uns filmes muito bonitinhos sobre pareamento de holotúrias, por exemplo, e sobre fileiras de holotúria. Então, o que acontece é essa espécie de holotúria aqui, Parorhiza pallens, ela faz uma fila, um atrás do outro, fila indiana, de muitos metros de comprimento. E eles se deslocam, feito uma fita, naquele ambiente, naquela vastidão da planície abissal. Então, eles guardam uma proximidade, né, através desses estímulos sensoriais e químicos que eu falei para vocês, e se mantêm uns próximos dos outros. Então, eles funcionam como uma linha muito grande que vai procurando o alimento, né, que vai procurando o alimento e vai ficando próximo na hora de reprodução. Existem outras adaptações que estão ligadas aos espermatozoides. Então, existem, por exemplo, adaptações morfológicas dos espermatozoides em que se formam ganchos na superfície da celular. E aí esses ganchos vão ficando um presos nos outros de tal forma que o espermatozoide, que normalmente é uma célula muito pequena, ele passa a ser um agregado reprodutivo celular muito grande, porque ele forma pacotes de células. Então é mais fácil, às vezes, do outro poliqueta achar um pacote de célula e ocorrer a reprodução, né? Caso esses poliquetas não sejam dessa forma agregado, como essa holotura que eu falei, não sejam mantidos em fileira, mas se estiverem próximos é mais fácil achar uma coisa grande do que uma partícula muito pequena. Então, muitos espermatozoides têm essas adaptações de poderem se agrupar. E existem também, nesses espermatozoides, algumas espécies que possuem reserva extra de lipídios, gorduras nesse espermatozoide, que faz com que a célula se mantenha viva por mais tempo. Então, mais tempo ela dura até que ela ecloda e até que encontre um óvulo e possa haver a fecundação. Isso foi visto para muitas espécies de ouriços de profundidade, ouriços do mar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação. Então, se alimentação, a gente sabe que todo alimento que chega no fundo, ele vem através de fontes mais superficiais, ou seja, vegetais terrestres que acabam morrendo e vindo parar no fundo, migração de peixes, né, que vão do mar profundo para águas mais superficiais e voltam, então fazem reciclagem de carbono numa ampla área, e esse material orgânico acaba vindo parar no fundo, pelo menos na forma de fezes, por exemplo, desses animais, né? Pelotas fecais de plâncton é uma fonte muito importante de alimento para o fundo, são as pelotas fecais do zooplâncton. Se vocês pensarem que o zooplâncton são quilômetros e quilômetros de cardumes de zooplâncton que está no oceano aberto, por exemplo, tanto em extensão vertical quanto horizontal, então pode ser uma fonte, é uma fonte muito importante de produção de pelotas fecais, né? Se vocês pensarem em milhões de indivíduos que se alimentam continuamente, que expelem essas pelotas fecais continuamente. Então isso forma como que uma nuvem de material que também vem parar no fundo, né? Material quitinoso proveniente das mudas, dos crustáceos, do zooplâncton, né? Grandes carcaças de animais como baleias, por exemplo, que a gente vai ver que é muito importante no mar profundo como fonte de alimento pontual e enorme, né, de grande volume. E a neve marinha, que são agregados de meia água com partículas coloidais e partículas que agregam essas partículas de nutrientes e de material que fica à deriva na coluna d'água e vai carregando isso para o fundo. Então essa neve marinha também é outra fonte importante de material particulado que vem parar no fundo. Além disso, existem fontes de material
orgânico dissolvido, e existe atividade bacteriana que trabalha nesse material que cai e produz então nova matéria orgânica a partir da reciclagem dos nutrientes. Então vocês veem que a quantidade de alimento, falo que é pouca, mas ela existe e ela é capaz de sustentar uma fauna bastante importante junto do fundo, né? Então, essa origem do alimento, que nós estamos vendo nesse caso, ela vem de fora, né? Ela vem de fora porque ela vem da superfície, é uma origem alóctone. Nós vamos ver que nos ambientes redutores vai ser bastante diferente desse quadro que eu estou mostrando para vocês. Existem nessas, como a gente vai ver quando estudar as carcaças de baleia, uma sucessão de exploração desses organismos demersais quando chega um recurso grande no fundo. Então a gente vai ver que é uma verdadeira onda de exploração sequencial das espécies em relação a determinado recurso. Então a gente tem, por exemplo, que geralmente os primeiros que atacam os recursos de fundo são os peixes bruxa, que é a feiticeira, que tem aquela boca cheia de dentículos, aqui a boca do animal, né? Está aqui a boca. Então eles se fixam e eles raspam a pele daquele animal que está lá, o animal que eles estão sobre ele, né? Então está aqui um peixe bruxa, geralmente eles estão associados a tubarões, a carcaças de baleia, a qualquer ser que se desloque, o peixe bruxa está preso nele. Depois, uma outra sequência, na hora que a carcaça ou que o animal começa a ser atacado, seguem anfípodas, aparecem anfípodas, e depois os pequenos camarões e depois os ofiuroides. Então vocês estão vendo também que a cor dos animais é vermelha. Então no mar profundo existe essa tendência aos animais terem essa cor vermelha, porque esse vermelho escuro no mar profundo, na falta de luz absoluta, ele é negro. Então os animais se escondem, né, um dos outros, ainda mais no sedimento, eles se escondem dos predadores através dessa convergência adaptativa de cor. Então a cor escura a cor vermelho escura é uma forma deles ficarem invisíveis para os predadores, né? E como que eles se reconhecem se eles são invisíveis? Pelo estímulo químico, né? Já que eles não têm olhos, os olhos são atrofiados na grande maioria das vezes, às vezes nem existem olhos, então eles se percebem através do estímulo químico. E aí um outro tipo de alimentador que existe no fundo são os depositívoros. Claro, é um fundo que tem vasas, né, que tem fundos moles associados, e a maioria é de fundos moles. Então, depositívoro é o grande grupo trófico das profundidades. Os animais, quase todos, se alimentam, né, uma grande parte deles se alimenta por deposição. E aqui, então, nós temos os bem-sucedidos equinodermos, onde se destacam as holotúrias. As holotúrias são os animais, os equinodermos, dominantes nos fundos abissais. Então, dificilmente vocês vão encontrar estrela, vocês não encontram mais. Ouriço vai ficando cada vez mais raro, mas vocês vão encontrar holotúria e vão encontrar ofiuroides, que são os equinodermos que aguentam maiores modificações, maiores alterações de pressão, aumentos de pressão. Então, essas holotúrias são amplamente distribuídas em todos os oceanos, né, qualquer que seja a latitude, e o que elas têm de especial, se vocês considerarem essa Scoloplanis globosa, essa holotúria, primeiro que elas são grandes, né, volta de alguns centímetros, elas têm um corpo globoso, todas elas, gelatinoso, essa aqui é outra espécie diferente, que eu também já vou explicar a adaptação dela, mas vocês estão vendo que o corpo é globoso, né, gelatinoso, é uma coisa grande, e elas têm a parte oral, que é um disco oral cheio de tentáculos. Esses bracinhos que vocês estão vendo aqui na figura são os tentáculos que saem do local da boca. E sabe o que tem nesses tentáculos? Pequenas papilas que vão ficar continuamente detectando o fundo, feito um aspiradorzinho de pó. Então eles pegam, põem a papila junto do fundo, percebe se tem matéria orgânica ou não e colocam na boca. Senão elas continuam soprando aquilo, continuam mexendo naquele sedimento para revolver e para levantar a matéria orgânica e ingerir.
Então isso elas fazem continuamente. E se vocês virem que a densidade não é tão pequena assim, porque elas ficam na forma agregada, então muitas vezes vocês veem dezenas de animais no mesmo local, e fazendo esse tipo de revolvimento no fundo, vocês podem ver que existe um revolvimento, uma bioturbação causada por esses animais em escala local. Então, onde estão os agregados, esses sedimentos estão sendo perturbados. É aqui que vem a história da perturbação local. Se vocês considerarem que a macrofauna está lá dentro do sedimento, então isso está fazendo com que haja uma remobilização desse sedimento, uma perturbação desse sedimento, que vai afetar o modo, o comportamento daquela macrofauna que está vivendo lá, né? Bom, então, um outro comportamento muito interessante que as holotúrias desenvolveram é o comportamento, é a modificação dos pés, né? A holotúria tem os pezinhos, vocês estão vendo aqui. Ela anda sobre o sedimento. Mas nesse caso aqui, nessa espécie, esses pés foram fundidos formando uma vela. Então, uma membrana, eles se fundiram de cada lado do corpo, formando uma membrana única, feito uma guelra de peixe, né? E aqui a região da boca. E o que acontece com esse animal quando ele vai procurar alimento? Ele vai ter que mudar, ele não nada bem. Para ele andar, ele não tem como, porque ele tem aquela adaptação, então ele vai voar. Literalmente, ele vai voar. O que ele faz para voar? Ele se prende, então, com a parte da boca, aqui no fundo, abre essa vela, né, os dois lados da vela, junta aqui na frente e faz um paraquedas. Ele se levanta quando se move em direção à corrente, no fundo sempre tem corrente. Quando essa corrente se torna mais intensa, dá o sinal para o animal se locomover. Então ele junta essa vela na frente do corpo e forma então um paraquedas, né? E vai subindo, corrente levado pela corrente, ele vai subindo até onde dá. Aí ele vai abrir a vela e vai então planar. Ele vai planar, ele vai sendo carregado pela corrente até uma determinada hora em que a corrente vai enfraquecer, o animal vai então começar a baixar. Ele vai fechando essa vela, vai fechando até que ele fecha completamente, cai sobre o assoalho e sai andando. Então aí o que ele fez? Ele foi procurar um outro local de alimentação. Já que a corrente estava dando sinal que ali havia uma movimentação de água, a espécie entende que ali pode ser um sinal dele encontrar um novo alimento. Então ele sai do ambiente que ele estava e tenta ir para um novo ambiente, né? Então é uma adaptação dessa espécie de holotúria. Então vocês veem que as adaptações que existem são adaptações muito regionalizadas, né? Muito particulares para cada espécie. E é essa particularização de adaptação que permitiu com que muitas explorassem um nicho sem competir umas com as outras. Então é a tal da estabilidade ao longo do tempo. O nicho permite, elas são tão adaptadas naquele ambiente que permite com que elas continuem existindo ali por muito tempo, sem brigar, sem competir umas com as outras pelo alimento, porque cada uma explora de uma forma diferente esse ambiente. E aí nós temos também um outro componente importante que é formado pelas espécies filtradoras. Então, as espécies filtradoras vão ocorrer geralmente onde existe velocidade de corrente, onde a velocidade de corrente é maior, porque elas vão ter que ter alimento passando pelas águas para que elas consigam filtrar. E aonde que existe essas velocidades maiores? Geralmente é na região batial, na região associada ao sopé do talude continental, que é onde tem aquelas correntes que vêm de superfície. Então, geralmente os filtradores são encontrados nessas regiões de maior velocidade de água do sopé do talude continental. São pedunculados, por quê? Porque o fundo é aquele fundo lamoso de vasa. Então o animal, como ele vai depender do mecanismo filtrador, esse mecanismo tem que estar limpinho, não pode estar colapsado por sedimento. Então ele tem que elevar o corpo dele acima dessa camada sedimentar em constante modificação, ressuspensão, para poder ficar com água clara, água limpa, com o material, com os nutrientes que ele necessita. Então todos, esponjas, quinidários, crinoides, todos eles tendem a se suspender. Então aqui está o fundo e eles tendem a ter pedúnculos para ter a sua coroa, né? Esse aqui no caso é um crinoide, para ter a sua coroa de tentáculos bem longe
do fundo. Aqui vocês têm, por exemplo, nessa foto, uma esponja que tem de 1 metro a 1,5 metro de diâmetro, e sobre essa esponja que forma um fundo duro local, vai crescer, por exemplo, crinoides, que são pedunculados e que se elevam acima desse fundo duro. Se eles são pedunculados, eles vão precisar se prender. Então, vocês já podem perceber que eles só vão poder se crescer em fundos duros, que permitem com que eles se prendam. Então, eles não vão estar associados às vasas. As vasas, onde tem o fundo mole, quem vai dominar são os depositívoros, os que vão ingerir o sedimento. Então, os filtradores vão estar em fundos duros, em nódulos de manganês, que também é fundo duro, né? E sobre outros organismos mesmo. Um outro organismo muito importante, filtrador, em mar profundo, são as esponjas conhecidas por esponjas de vidro, dessa ordem aqui, Hexactinelida. Elas são conhecidas por esponja de vidro porque elas têm espículas de sílica transparentes. Então, o corpo delas é como se vocês estivessem olhando um vidro, né? Rendado, tá vendo? Com os orifícios de entrada e saída de água, né? Uma colonial, mas a forma da colônia, então, é como se fosse um vidro. Elas são muito delicadas e elas são formadas, então, por espículas de sílica que são transparentes, e o corpo delas, então, é transparente também, não tem cor, né? É branco. E aí, uma coisa também que era muito que se achava antigamente era que os crinoides, que são organismos equinodermes, outro grupo além das holotúrias, que dominam no mar profundo, então que esses crinoides eram alimentadores passivos, que simplesmente eles erguiam seus tentáculos e eles ficavam esperando a corrente passar e para poder retirar o material em suspensão. Mas aí, estudos realizados em profundidades de 4.000, 5.000 metros com esses animais, fotografias, né? Isso aqui é uma fotografia tirada por um submersível, vocês estão vendo que os indivíduos estão inclinados. Então, isso aqui é o pedúnculo, olha como é alto o pedúnculo que mantém eles longe do assoalho oceânico, e na ponta, então, eles estão todos inclinados para uma determinada direção. Então, eles têm a capacidade de se direcionar, de se posicionar no fluxo principal da corrente. Porque é nesse fluxo onde ela está passando, que ela está chegando, é que tem o material em suspensão, o nutriente que ele precisa para se alimentar. Então, esses crinoides, eles têm a percepção de fluxo, de pressão das correntes, e eles, com isso, então, têm a capacidade de se posicionar e de mudar a sua direção do corpo em relação às correntes. Então, eles participam ativamente da alimentação, da captura desse alimento, não simplesmente esticando, né, abrindo o seu colar filtrador, esperando a corrente passar, mas procurando a pressão diferencial no entorno e se dirigindo para aquela pressão onde a água passa. Né? E além disso, as espécies também conseguem perceber a chuva de alimentos que vem do fundo. Então elas conseguem ver velocidade de corrente e conseguem ver fluxo de corrente que vem da superfície para o fundo, trazendo o material, essas neves marinhas, o fluxo das neves marinhas, o fluxo das camadas nefeloide, eles conseguem perceber e se direcionar. Então, vocês estão vendo que são fotos que muito diferentes, né? Uma é de fundo inconsolidado com, provavelmente, tem nódulos aqui onde eles estão se prendendo, né? E aqui vocês veem que todo o fundo é duro, né? Aqui o fundo duro com ofiuroides, olha aqui, ofiuroides, esses bracinhos brancos aqui na foto, né? Bastante, e os crinoides que se elevam acima desse substrato. E vocês vejam a quantidade de animais que tem aqui. Então, essa quantidade é muito maior que essa na foto. Então, esse aqui é um ambiente provavelmente ligado ao ambiente do Batial. Ó, tá aqui, ó, crinoides do Batial. Então, são locais de grande aporte de fluxo de matéria orgânica. Então, os indivíduos tendo mais alimento, eles se proliferam, eles crescem mais. As populações são mais densas, mais numerosas. Onde há limitação de alimento, a população se torna mais rara, né? Mais rareada, com menos indivíduos.
Então, é por isso que as populações variam localmente em densidade. Depende da condição nutricional, entre outras coisas.